na Câmara dos Vereadores, inclusive até o Marcos Braz do Flamengo esteve presente, dessa vez ele esteve presente. É mesmo? Para votar. E votou a favor, eu acho que é justo também, porque o Flamengo também está num processo parecido de venda de potencial construtivo. E a gente tem que deixar isso claro, cara, deixar o clubismo de lado, porque, de fato, a gente tem uma funcionária aqui, a Carol, que mora, por exemplo, lá perto da barreira do Vasco, e ela me perguntou o seguinte, ela falou, Pedrosa, vai ter a reforma mesmo? Por quê? Porque a Carol nem é uma pessoa tão ligada ao futebol, mas a partir do momento que você tem o entorno daquele lugar ali revitalizado, que você tem uma revitalização daquela área para poder dar oportunidade, não só para as crianças, mas para as pessoas, oportunidade de comércio e melhorar uma zona da cidade que é a Zona Norte ali de São Cristóvão, que de fato tem muitos lugares que estão abandonados. Eu acho que isso é pensando na cidade do Rio de Janeiro. Assim como quando construiu o estádio do Flamengo, vai ser pensando na cidade do Rio de Janeiro. Lembrando que o Vasco, dos 4 grandes, ele é o que é da Zona Norte, Exatamente, né? Exatamente. Então, os outros 3 ficam na Zona Sul do Rio de Janeiro. É essencial que isso aconteça, então foi por unanimidade, só quem não votou quem não esteve presente realmente, tiveram 3, 4 faltas, se eu não me engano, foram mais de 45 votos a favor, aí vai ter uma segunda votação. Aprovando essa segunda votação, que obviamente já deve estar muito bem encaminhada, vai para a sanção do prefeito Eduardo Paes e aí a venda do potencial construtivo vai poder ser feita. Explica para quem não entende, por que uma questão do Vasco foi parar na Câmara? Vamos lá. O Vasco da Gama, ele tem, vou falar de forma resumida aqui, o Vasco da Gama ele tem o Complexo de São Januário. E aí existe planos na cidade do Rio de Janeiro que você pode comprar o potencial construtivo de outros planos. No caso, o que acontece? O Vasco da Gama quer vender uma parte do potencial construtivo do Complexo de São Januário para o outro plano da cidade, que provavelmente vai ser na Barra da Tijuca. Então, por exemplo, eu sou dono de uma franquia de shoppings, uma empresa de shoppings, e eu quero comprar o plano da cidade da Zona Norte para poder construir lá no meu shopping da Barra da Tijuca. Então, para isso, você transfere o potencial construtivo para outra zona da cidade. Então, o que o Vasco está fazendo é aprovando essa venda de potencial construtivo que precisa passar por essa votação na Câmara dos Vereadores e também pela Prefeitura, porque se trata da cidade do Rio de Janeiro, da Prefeitura, então para você aí sim negociar essa venda desse potencial construtivo que está previsto aí uma entrada de 500 milhões de reais para que o Vasco reforme São Januário. E a reforma aparecendo na tela de vocês, obviamente o projeto, né? E geralmente fica igualzinho o projeto que eles desenham, que eles projetam e fica... É o caixotinho que estão chamando. Muito lindo. Pedrosa, eu tenho uma pergunta séria para te fazer. E a reforma do elenco, vão fazer? Essa aí nem a prefeitura tá dando jeito, Helena. Eu peguei aí do amigo que mandou mensagem, queria dar o crédito. Eu esqueci o nome dele, o Matheus mandou mensagem. Obrigado, Matheus. Estamos precisando. Aqui, só uma pergunta, uma dúvida, eu não vi tudo. Fecha completo? Fecha completo. Tá. É exatamente isso aí. A capacidade muda para? 44 mil. Muito bem. Hoje, 23. 21, 22. Olha, o elenco Cruz Maltino segue se preparando para a partida contra o Palmeiras na próxima quinta. Pedrosa, será que com um tempo maior de preparação, o treinador novo, Álvaro Pacheco, deve promover mudanças nesse time? Ele já está olhando, né? Uma coisa ali, uma coisa aqui. Eu acho que o maior desafio do Álvaro Pacheco é ele entender o que é o futebol brasileiro. Vou dar um exemplo, Fernanda. No intervalo da partida contra o Flamengo estava ganhando de 3-1 com 1 a mais. Se é um técnico que conhece do futebol brasileiro, que sabe o poder que tem o Flamengo, é o técnico que vai fechar a casinha para não ser humilhado, como aconteceu. E ele não fechou a casinha. Ele colocou o Rossi, porque o Ryan disse que sentiu um problema na coxa, depois ele fez mais 3 substituições, ele tentou jogar de igual para tentar achar um gol. Só que o Flamengo já era amplamente favorito, já estava dominando o jogo de uma forma avassaladora. Se ele vai para o Allianz Parque achando que ele vai jogar de igual para igual com o Palmeiras, ele vai tomar outra pancada, porque ele tem que entender o futebol brasileiro, que são as 2 melhores equipes que existem. Então, na minha visão, ele tem que primeiro aprender a não perder. Ele tem que primeiro fazer o Vasco parar de tomar gol, que é a pior defesa do campeonato disparadamente. Então, essa é a minha esperança, que seja um time de muita marcação, que tenha muita intensidade, uma pressão pós-perda grande e também tem essa válvula de escape para poder jogar no contra-ataque. Porque não adianta, se você quiser jogar de igual para igual com o elenco que o Vasco tem contra o Palmeiras, você vai tomar outra pancada. E sabe qual é o problema, Vini? É que esses treinadores, eles acabam conhecendo bem o elenco no dia a dia e muito além disso, no jogo. Porque a gente sabe que tem uns personagens que treinam de um jeito e jogam de outro. Tanto pro bem quanto pro mal, né? Por exemplo, eu entrevistei outro dia no podcast do Botafogo o Joel Carli. E quando ele chega no Botafogo, todo mundo comentava: nossa, esse cara é muito ruim, ele treina muito mal. E aí no primeiro jogo dele, ele foi o dono da posição.
E aí eu perguntei para ele no podcast, aí ele falou, amiga, como eu vou fazer no treino com os meus companheiros que estão comigo no dia a dia, o que eu faço no jogo, né? Porque ele era um cara muito intenso, tal, muito aguerrido. E é verdade, talvez a gente pode fazer uma leitura parecida com o Maicon. Sabe quem era assim no Flamengo? O Vitinho treinava muito bem e chegava nos jogos e não conseguia performar do mesmo jeito. Às vezes é o contrário, a questão da vontade, tá mais à vontade. O Maicon, quando o Ramon Dias chega, fala, eu não quero esse zagueiro aqui, né? Eu tô espantado. Tô espantado. E acabou que o Maicon se desenha um personagem importante. Então, assim, o treino nem sempre entrega o que você vai assistir de fato no jogo, inclusive, né? A gente pode pegar um bom exemplo já dentro do Vasco, já com o Álvaro Pacheco. Não faz o menor sentido ele deixar o David fora da lista de relacionados, nem no banco de reservas. A gente está falando de jogador, o Pedroso pode me corrigir aqui, que estava sendo destaque no setor ofensivo do Vasco da Gama. Sim. Ele não tinha nem o Adson. Reação, né? Ele não tinha nem o Adson à disposição, porque o Adson teve um problema físico, um problema muscular. Não faz o menor sentido você deixar o David, mesmo sendo o David, embora seja um jogador limitado, mas estava sendo um dos destaques da equipe fora da lista de relacionados contra o Flamengo, que é o maior rival aqui no futebol carioca e um dos melhores times do futebol brasileiro. Não faz o menor sentido. E para piorar a situação no Vasco, hoje eu estava lendo o noticiário do Palmeiras, sabe quem volta contra o Vasco? Dudu. O Paulo Nunes vai voltar. Daqui a pouco o Paulo Nunes volta, o Ademir da Guia, todo mundo volta contra o Vasco. Contra o Vasco é Cristo fecha os braços, já falei. O Álvaro volta, pô. Segundo o noticiário do Palmeiras, quem acompanha o dia a dia do Palmeiras, o Dudu volta. Inclusive, queria voltar já como titular, mas parece que o Abel Ferreira vai preservar e vai deixar no banco de reserva. Uma situação muito difícil pro Vasco. Se não me falha a memória, ele machucou contra o Vasco. É? No ano passado ele machucou sozinho contra o Vasco. Mas o David foi uma escolha do treinador já? Acredito que não, né? Olha, Fernanda, foi uma escolha do treinador. Essa foi a justificativa. Eu perguntei 500 vezes lá no Vasco. O próprio treinador falou na coletiva que era uma escolha dele. Eu acho que foi uma escolha completamente equivocada. A gente tem que lembrar que o David é um atleta que tem uma obrigação de compra caso ele atue 60% dos jogos, no valor de cerca de 15 milhões de reais. Então, eu não tenho como afirmar aqui que isso pesou ou não na decisão dele, porque senão seria a ordem de cima da diretoria. Agora, independentemente dessa situação, eu já falei isso aqui, ninguém obrigou o Vasco a assinar o contrato com o David. Se assinou, é um absurdo você deixar o jogador fora caso isso seja a motivação. Mas mesmo sendo a opção técnica, o David era o melhor ponta do elenco no momento, o que pode ser preocupante. Mas o fato é esse, ele era o melhor ponto. Ele era um poder de fogo. Então não tem como você justificar isso, eu acho que é um grande erro. Nada. Olha só, eu não sei. Primeiro, boa tarde. Vai dar boa tarde pra eles? Boa tarde. Tarde. Olha aqui. Boa tarde. A gente tá dando boa tarde pra você que tá com a gente desde o início, que você não precisa estar passando por isso. É a galera que vai pro Plim e depois vem pra cá quando acaba o Plim. É que trata a gente como segunda opção. Isso, exatamente. Olha só que bacana, vocês são meus amigos pessoais, próximos, sabem que eu tinha um sonho, um projeto que era um sonho recente meu em realizar na minha carreira, que era ter um projeto em que eu ia na casa dos jogadores, mostrar a família, mostrar o cantinho, o cachorro, os filhos, todo mundo. É isso aí, torcida do Vascão aí. Vasco vai enfrentar o Palmeiras na quinta-feira, grande jogo aí. Vasco tem que entrar com a cabeça, né, confiante, tem que entender que não é o momento deles enfrentar o Palmeiras de igual para igual. Tem que entrar, o time tem que ficar muito atrás para jogar contra o Palmeiras, senão vai acabar sofrendo muitos gols, como foi com o Flamengo. Pessoal, Vasco demonstra interesse no atacante Nico Lopes, né? Em Nico Lopes. O Vasco da Gama promete ter uma janela de transferências bastante agitada nesse meio de ano, com muita dificuldade de montagem de elenco e diversas lacunas. O clube deve ir forte no mercado na busca de soluções. Vários nomes vêm sendo especulados nos últimos dias, entre eles Nico Lopes e Leão do México. Nico Lopes do Leão do México, né? Aqui o pessoal escreve tudo errado. Então, Nico Lopes, né, pessoal? Ele que jogou no Internacional, não teve uma passagem espetacular pelo Internacional, mas é um jogador que tem uma certa qualidade que ali para o time do Vasco agregaria aí muito, né? O Vasco tem que parar de só monitorar,
tem realmente que ir atrás do jogador, conversar e trazer. Teve essa novela aí com o Felipe Coutinho, que não deu em nada também, mas vamos esperar para ver se realmente o Felipe Coutinho vem ou não. Então, assim, Nico Lopes é um bom jogador, né? Ele que teve algumas boas atuações pelo Internacional, mas não foi aquele jogador espetacular no time. Mas mesmo assim ele tem uma qualidade que pode agregar e muito no time do Vasco. É isso aí, torcida vascaína. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Desde já agradeço. Valeu!